Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar mais uma vez, eu digo mais uma vez porque já falei em outros blogs, outros posts anteriores sobre o engajamento dos operários, a importância de termos os operários engajados no processo de implantação da filosofia Lean de gestão. Especificamente hoje eu vou falar do engajamento dos operários no processo de planejamento e controle da produção. É muito importante esse processo, o processo de PCP, para a gente estabilizar a nossa produção, melhorar continuamente. E eu percebo que muitas vezes, nem todas as empresas, na verdade, poucas delas, acabam engajando os operários da forma como deveriam, tá certo? Então, o que eu resolvi fazer? Dar algumas dicas para vocês sobre como vocês podem engajar os operários nesse processo. E para facilitar o entendimento, eu vou usar a estrutura do sistema Lean de PCP, que é o sistema Last Planner. Sistema Last Planner, que todos lembram, que visa o quê? Promover estabilidade na produção e melhoria contínua, rápido aprendizado, a gente semanalmente, diariamente aprendendo ali com os erros, identificando as causas raízes e aí melhorando o nosso processo, estabilizando o nosso processo de produção. Todos sabem também que o sistema Last Planner ele possui 5 níveis. A gente tem o planejamento de longo prazo, planejamento de fase, planejamento de médio prazo, curto prazo e o aprendizado. Então é dentro desses níveis de planejamento, desses elementos do sistema Last Planner, que eu vou aqui dar algumas dicas. Começando já pelo planejamento de longo prazo. O que eu faço? Normalmente nas obras em que eu presto consultoria, eu trabalho muito com a linha de balanço, que é uma ferramenta muito visual, de fácil comunicação, que mostra quem faz o que, aonde e quando. Todos entendem a linha de balanço, por isso que eu gosto muito de citá-la, usá-la nas minhas consultorias e também nos treinamentos, enfim, é uma ferramenta que eu recomendo a todos. O que acontece? Quando a gente vai fazer a linha de balanço, um dos passos iniciais é a gente montar os pacotes de trabalho, que são agrupamentos de atividades que vão ser performadas de forma contínua pelo grupo de trabalhadores, às vezes até mesmo envolvendo diferentes disciplinas, diferentes empreiteiros, tá certo? Quando eu vou montar os pacotes de trabalho, jamais eu monto esses pacotes sozinho, ou somente o planejador, o engenheiro da obra, tá certo? O que eu recomendo para vocês? Convidem os envolvidos na produção, empreiteiros, mestres de obras, encarregados, operários, líderes de equipes, para colaborarem nessa montagem dos pacotes e também no sequenciamento das atividades, porque eles detêm um conhecimento profundo sobre os processos que executam e certamente vão ajudar vocês a montar, a encontrar a melhor configuração de atividades dentro de cada pacote, tá certo? Então essa é a primeira dica, envolvam os operários no processo de montagem dos pacotes de trabalho. No planejamento de fase, que é o segundo ponto, já vou avançando, qual que é a ideia do planejamento de fase? É a gente definir como que a gente vai fazer o nosso trabalho para atingir o objetivo do cliente ou do projeto. Para isso, eu preciso chamar as equipes que estão envolvidas também naquela determinada fase, pode ser estrutura, pode ser fachadas, enfim, as fases principais da obra, e juntos eles vão buscar um entendimento comum, promovendo clareza nas interfaces, e isso vai facilitar depois sua execução lá na obra, tá certo? Então, engaje os operários também na etapa de planejamento de fase. Indo já para o terceiro nível é o planejamento de médio prazo, super importante, onde a função principal, o principal propósito aí do planejamento de médio prazo é proteger a produção contra as incertezas ligadas à disponibilidade de recursos. E a ideia qual é? A gente identificar restrições e eliminar também. O que são as restrições? Elas podem estar ligadas aí aos famosos 4 M's, que é material, mão de obra, máquina e método, mas também outras dimensões ligadas ao trabalho, como por exemplo logística, segurança, qualidade, entre outras. Os operários conhecem muito bem o dia a dia, então é muito importante convidá-los a participar, Eu não digo todos os operários, senão a reunião ficaria realmente impraticável, mas os líderes de equipes, empreiteiros, encarregados, mestres, precisam estar na reunião de médio prazo. Então não esqueçam, próxima vez que forem fazer um planejamento de médio prazo, confiram na sala se os envolvidos na produção, os líderes, estão lá para ajudarem vocês a identificar e eliminar as restrições, tá bom? Já indo para o planejamento de curto prazo, esse é o plano operacional, onde a gente gerencia o comprometimento, é muito importante também que os líderes das equipes de produção estejam presentes na reunião. Eles precisam realmente colaborar, a atribuição precisa ser feita de forma consensual, eles inclusive podem negar, falar assim, olha, não, essa atividade eu não posso fazer. Por quê? Porque eles têm o conhecimento do status da produção. A gente jamais tem até uma regra de ouro que eu sempre recomendo, que é o quê? Jamais programe uma atividade no planejamento de curto prazo se você tem uma restrição ligada a ela, tá certo? Então essa é a regra de ouro. E como que a gente sabe se tem ou não? Nada melhor do que conversar com quem está lá no campo. Eles podem dizer pra gente, não, essa atividade não dá para ser programada porque o local ainda está
impedido com entulho, ou ele ainda precisa terminar a atividade anterior. Então eles podem ajudar em dois critérios muito importantes de qualidade quando a gente planeja as atividades, que é o critério da viabilidade, saber realmente se é viável executar aquela atividade naquele determinado local, e também é o critério de dimensionamento, saber se aquilo que está sendo atribuído àquela equipe, se a equipe realmente tem capacidade de fazer. Essa ideia de balancear demanda e capacidade é um conceito Lean muito importante que a gente precisa prestar atenção. E por último, mas não menos importante, a questão do aprendizado. Lean, pessoal, a gente precisa aprender, melhorar continuamente. Isso aí está na essência do pensamento Lean, tá certo? Então, eu preciso conversar com os operários, sempre demonstrando muito respeito, para saber quais são os problemas enfrentados na produção, quais são as causas, principalmente a causa raiz dos problemas. No caso, quando a gente fala de planejamento e controle, né? Por que não conseguiu completar integralmente as tarefas que foram planejadas? É preciso que haja esse entendimento, e ninguém melhor do que quem está lá no campo para ajudar a gente a compreender e melhorar esse processo, tá bom? Bom, acho que ficou claro aqui para todos a importância de engajar os operários no processo de PCP. Então agora não tem mais desculpa, olhem para as obras de vocês, verifiquem se os operários estão engajados nesses níveis que eu comentei com vocês aqui, utilizando inclusive o Less Planner, que é o sistema Lean de PCP utilizado por empresas no Brasil e no mundo, e mão na massa, tem que engajar os operários. Lembre-se sempre, filosofia Lean, acima de tudo, é sobre desenvolver pessoas. Por isso, respeite o ser humano, pessoal. Ele não é somente capaz de fazer aquilo que ele tem que fazer, mas ele é capaz de pensar sobre como melhorar aquilo que ele faz, tá bom? Jamais desperdice o talento humano. Feito? Então tá combinado, mande seus comentários, eu tenho sempre o maior prazer aqui de trocar ideia com vocês, porque como eu sempre falo, é assim que a gente aprende melhor, tá bom? Um abraço e até a próxima!